Olá, demorei, mas cheguei. Hoje nós vamos ao nosso terceiro vídeo falando sobre depressão. Branca Farias, uma pessoa que você pode contar. Amém? Amém? Bom, hoje eu quero falar sobre o meu segundo momento difícil que eu tive que encarar a depressão sem saber o que era. No primeiro vídeo que eu falei sobre o assunto, eu comentei para vocês sobre o episódio que aconteceu comigo na idade entre 4 e 5 anos. Depois de tudo isso aí ter passado, eu me afastei da minha mãe, eu tive mais os meus irmãos próximos a mim, e também veio um tempo em que algumas coisas mudaram a nossa rotina. Nós todos nascemos num berço evangélico. Meu pai era pastor, minha mãe solista da igreja, eu já comentei com vocês sobre isso no primeiro vídeo. E a depressão, ela tem várias causas psicológicas, certo? Por isso nós não podemos dizer que depressão é demoníaco, é isso, é aquilo, é loucura, não. Depressão é uma doença que explode dentro de nós quando nós já estamos cheios de desgostos, tá? De situações mal resolvidas, de perdas, de falta de apoio, de carinho, de amizade. São esses pontos que vão se juntando. Na verdade, o que nos faz entrar na depressão? Não é um grande problema. São pequenos problemas que vão se juntando. Aí quando você percebe, eles se tornaram enormes, porque eles se uniram, eles criaram força, e quando eles resolveram sair de dentro para fora, eles vieram com uma força extraordinária. Quando a minha mãe, nós já estávamos fora da igreja, estávamos morando numa outra casa, meu pai já lá com a gente, as meninas trabalhando na televisão, nossa vida mudou por completo. De repente a minha mãe chega para nós e nos diz que o papai está indo para Mato Grosso, na época Mato Grosso, tá, gente? Porque foi bem antes da divisão isso. E nós ficamos meio assustados, nós os pequenos, porque os grandes já sabiam do que estava acontecendo. Então a mamãe nos preparou e chegou para mim e disse: olha, você se arruma, porque você vai se despedir do seu pai, nós vamos levar o seu pai, ele vai para onde estão os pais dele, vai fazer uma visita lá, então você já vai preparada sabendo que o seu pai vai viajar. Por que isso? Porque eu era demais apegada ao meu pai, demais, era uma coisa louca, era uma paixão tremenda entre eu e meu pai. Pra vocês terem ideia, meu pai saía de manhã, ele tinha que tomar o suco, o café, o cuscuz, não sei o que mais lá, e tinha uma papinha, ele tinha que deixar para mim. Ele chegava à noite em casa, que ele só chegava à noite, ele antes de dormir, ele tomava o banho, sentava na mesa e minha mãe fazia aquela papinha de maisena com leite. E eu tinha que comer com meu pai. Era sagrado. Depois o meu pai ia dormir, eu ia para coçar as costas dele. E muitas vezes eu dormia entre eles. Já grande, já grandona. Era algo assim muito singular para nós dois. Quando a mamãe falou que meu pai ia embora, eu já comecei a entrar em desespero. Aí quando foi a noite que nós fomos nos despedir do meu pai chegou para mim e estava saindo as primeiras moedas de R$1. Hoje R$1, mas naquela época era outro nome. Meu pai me deu aquela moeda. E ele pôs na palma da minha mão e disse assim: toda vez que você sentir saudade do papai, lembra, pega essa moedinha, lembra que o papai, você vai saber que o papai está perto de você. E eu guardei aquela moeda de tal maneira, e eu entrei no desespero ao ver meu pai sair, eu fiquei tão descontrolada, que a partir daquele dia, que ele era tudo que eu tinha, eu me senti abandonada. Não me senti revoltada com ele, mas me senti abandonada. Então, a gente estudava
Nós tivemos que mudar de escola, a escola era particular, passamos a estudar em escola pública e era muito longe da nossa casa, tinha que pegar ônibus, às vezes minha mãe não tinha nem passagem para a gente pegar o ônibus, a gente ia a pé, ou então minha mãe passava, deixava a gente ir de ônibus, ela chegava lá a pé. Foi uma época bem difícil. E o papai indo embora, eu comecei a ter traumas, digamos assim. Então, durante o dia eu era uma pessoa sem sal, sem gosto, sem alegria, sem nada. À noite, quando nós íamos nos deitar, eu começava a ver meu pai. Eu via meu pai no canto de uma parede, eu via meu pai dormindo na cama dele, eu via meu pai na cozinha bebendo água, e aquilo me deixava em desespero, eu entrava em prantos, e aquilo amanhecia o dia. E eu atrapalhava a vida dos meus irmãos, porque uns tinham que estudar, outros tinham que trabalhar, e eu não deixava ninguém dormir. Então, a minha avó, vendo todo o meu desespero, e entendendo que se tratava do meu pai, a minha avó me pediu a minha mãe para me levar para a casa dela. E lá na casa da minha avó, a minha avó me ajudou e conseguiu me tirar desse lugar escuro que eu entrei. Eu entrei num lugar escuro aqui, na minha mente. Viu, gente? Que a depressão, ela tá aqui. Os ares celestiais estão os espíritos, certo? Do bem e do mal. É a região celestial. Então, na minha mente, toda a minha vida ficou negra. Então, tudo que não era bom, eu absorvia pelas mensagens que eu recebia, né? De uma certa forma, do reino das trevas. De morrer, de tirar a vida, de não ser isso, de não ser aquilo. Eu fiquei muito tempo assim. E minha avó, ela me curou como? Em oração. Você não tem noção do que a oração é capaz de fazer. Eu já ouvi cientistas dizerem que quando as pessoas estão em oração fervente, que é aquela oração da emoção do espírito, ele consegue soltar uma fumaça. E essa fumaça, ela sobe. E se ela sobe é porque ela tem um caminho, ela tem uma direção e ela tem aonde chegar. Os pacientes que se encontravam doentes, já à beira da morte, recebiam orações e eles conseguiam suprir as suas necessidades e conseguiam vencer a morte. Então a minha avó me curou como? Em oração. A minha avó orava comigo todo dia. Eu lembro que eu dormia numa rede, no quarto, minha avó e meu avô no outro quarto, então as portas todas abertas. E quando eu começava a chorar, e tinha uma musiquinha que eu cantava, que eu não vou cantar para vocês agora, mas eu posso falar, dizer assim, sei que ele é meu, e eu bem sei que também eu sou dele. No lamaçal me achou, seu sangue me lavou, e ele me purificou. Então eu sei que eu sou dele e ele é meu. Era a única coisa que eu sabia cantar. Eu perdi toda a minha memória de todas as coisas que eu vivi com meu pai. Eu só vivi o sentimento que o meu pai me deixou e não falou quando viesse me buscar. E minha avó, com muita oração, conseguiu. E voltei para casa da mamãe. E quando eu voltei para casa da mãe, eu pedi minha moeda. Ah, gente... Pior coisa que tem é você prometer alguma coisa para uma criança e não cumprir. A minha mãe disse para mim assim, filha, ela está tão bem guardada que eu não sei aonde está, mas eu vou procurar. E essa procura nunca aconteceu, até que um dia, ela me vendo sofrer por causa da bendita moeda que me fazia ligar com meu pai, ela chegou para mim e disse, filha, a mãe não tinha o que comer em casa. Então eu peguei a sua moeda e comprei ovos para a gente comer. Eu lembro que eu chorei tudo que eu podia chorar. Agora me pergunte se eu lembro alguma coisa daquele dia para cá. Não lembro, eu não tenho lembrança. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a lembrança que eu tenho foi quando a minha mãe falou para mim, depois de algum tempo, que o meu pai tinha sofrido um acidente e estava entre a vida e a morte. Gente de Deus, mais uma vez o meu mundo caiu.
E minha mãe brigava comigo, porque ela dizia assim que eu defendia meu pai. Eu não lembro que eu fazia isso. Eu lembro que eu amava demais, mas que eu defendia, não. Aí o que ela fazia? Ela sempre me cutucava, porque querendo ou não, eu lembrava o meu pai. E ela estava muito ferida, muito magoada. Então o que ela não fazia para ele, ela fazia comigo. Mas assim, em palavras, não de me judiar, essas coisas não. Em palavras. Por fim, a minha mãe teve que vir visitar meu pai e nós passamos uma época de muita necessidade. Eu lembro que quando eu estava na casa da minha avó, eu via a vizinha todas as noites comer pipoca. E um dia eu perguntei para ela, como é que você tem dinheiro para comprar pipoca toda noite? Ela falou, mas eu não tenho dinheiro. E como é que você come pipoca? Por que o pipoqueiro te dá dinheiro? É fácil, é só deixar ele pegar lá, sua parte íntima. Ele só fica pegando um pouquinho, daí ele dá quantas pipocas a gente quiser. Se você quiser, eu falo para ele. E pela pipoca eu deixei. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E com essa brincadeira, desenvolveu em mim o desejo da masturbação. Eu virei chacota no meio da minha família. As meninas tiravam sarro. Procurasse a mim, eu não tivesse, podia me ver que eu estava lá na rede. Era algo que eu não me controlava. Consequência de quê? Da primeira vez. Então, eu estou te contando isso, para mim, não é fácil, mas é o alerta que eu posso fazer para você que é mãe, para você que é adolescente, para você que é uma menina. Não permita que ninguém toque em você por troca de nada. Se você conhecer a Deus e pedir a Ele, Ele vai suprir suas necessidades. Nós já não tínhamos mais esse encontro com Deus. A nossa família mudou tudo. E nós ficamos na dependência das pessoas. E fora isso, eu fui adquirindo outras coisas, eu me tornei muito violenta, meus amigos não podiam brincar comigo, porque se eu me zangasse a gente partia para a ignorância. Eu só queria brincar com os meus irmãos mais velhos, porque eles eram 2 meninos, e eles brincavam de pancada, e eu queria estar naquele meio. E o pessoal tirava sarro da gente, e a gente pegava à noite eles nas esquinas. Então mudou a minha personalidade. Preste atenção, se tem algo acontecendo na sua casa que mudou a sua rotina, vai atrás de saber. Senta, conversa com calma, tranquila, investiga, ganha a confiança do seu filho, ganha a confiança da sua menina, ganha a confiança da sua família, porque você pode resolver. Primeiro, com Cristo, porque com Ele tudo nós podemos. Segundo, com a confiança que os seus filhos terão em você, não há nada que eles possam esconder. Eles terão necessidade de falar. Esse tempo que você fica brigando, reclamando, batendo, xingando, amaldiçoando, comparando com pessoas ruins, você só está juntando brasa sobre a sua cabeça e trazendo maldições familiares para a sua casa. Você que é pai, você que é mãe, abra os seus olhos e agradeça a Deus pela família que Ele te deu. Amém? Então vamos orar? Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada por esse meu amigo, essa minha amiga que está assistindo esse vídeo. Obrigada por esse adolescente, por esse jovem, por essa criança que está assistindo esse vídeo. Que eles possam entender a mensagem que nós estamos tentando colocar. Que eles possam compreender que o Senhor é a resposta, mas que é preciso a gente também fazer a nossa parte no mundo secular. Cuida dessa família como uma menina dos teus olhos. Cerca eles com teu poder, com a tua misericórdia, com teu amor, com a tua redoma de fogo. Livra eles de todo mal, de toda peste, de homem ruim, de mulher perversa. Guarda, Senhor, esta família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que o Senhor fique contigo. Amém? Então, gente,
esse foi o meu segundo encontro com a depressão. Foi muito forte, foi muito horrível. Não desejo a ninguém. No próximo vídeo, eu vou te contar mais um episódio dessa minha história. Mas isso não me fez desistir. Ao contrário, me fez ser uma mulher determinada. E eu venço todas as coisas porque Ele me ampara e cuida de mim. Se você gostou do meu vídeo, se você se encontrou nele, minha história é um pouco parecida com a sua, então compartilhe esse vídeo com quem você puder. Deixe o seu joinha, faça um comentário e se inscreva. É importante. O YouTube só faz o canal crescer quando ele vê os comentários, as inscrições feitas, os joinhas colocados ali. Então ele vai sentir que é um canal de relevância, é um canal que ele tem encontros, ele atingiu pessoas. Aí ele começa a mandar, sugerir, tá? Me ajuda a crescer nesse canal. Eu tenho muita coisa para conversar com vocês, para te ajudar na sua família. Um beijo, fica com Deus, até o nosso próximo encontro.